O que faz com que uma pessoa seja considerada uma autoridade em determinado assunto? Geralmente é porque tem ampla experiência e conhecimento na área. Mas se os pais tornaram-se pais no mesmo dia em que os filhos tornaram-se filhos, por que é decidido então que os pais são quem dita e os filhos são quem obedece? Simplesmente porque os pais são mais experientes na vida. Os pais estão no mundo há mais tempo e sabem melhor como as coisas funcionam. Essa autoridade é natural e é fruto da compreensão desse processo. O próprio Deus, que pôs sobre os pais a responsabilidade pelos filhos confiados aos seus cuidados, ordenou em sua lei que os pais estejam em lugar de Deus em relação aos seus filhos. Honra seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e o socorram e consolem na velhice. O quinto mandamento da lei de Deus vigora para os filhos enquanto eles e seus pais viverem. Portanto, aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita também a autoridade de Deus. Os filhos que tratam seus pais desrespeitosamente, sem consideração para com o que eles falam, não somente os desonram, como transgridem a lei de Deus. Então, quanto mais cedo os filhos aprenderem a lição da obediência, menos difícil será para eles obedecerem às reivindicações de Deus. Infelizmente, vemos crianças e jovens se considerarem muito adiantados para se submeterem à autoridade dos pais. Parece imaginarem que submeter-se à autoridade dos pais seria uma demonstração de fraqueza. Mas é o contrário. É quando não aprendem a lição da obediência é que se tornam fracos. São dirigidos para si mesmos. São egocêntricos. Não têm domínio próprio. São fracos nos propósitos. Suas faculdades morais são enfraquecidas e não possuem senão pouco poder espiritual. A razão por que são assim fracos é porque não imitaram a vida de Cristo. Jesus disse: Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz. Foi em sua primeira visita ao templo na festa da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos de idade, que ele teve o conhecimento de sua missão e de que era o Filho de Deus. Mas, mesmo assim, não resistiu à autoridade de seus pais terrenos. Então voltou com os pais para Nazaré, e lhes era obediente. A pedido dos pais, Jesus voltou como filho fiel e obediente, e ajudou seus pais na carpintaria e nos trabalhos domésticos durante ainda 18 anos, até divulgar ao mundo, quando completou 30 anos de idade, que ele era o Messias. Ou seja, por 30 anos Jesus esteve sujeito à autoridade dos pais. É comum, mesmo às crianças de pais cristãos, não tendo mais de 12 anos, sentirem que devem ter permissão de seguir seus próprios desejos, e os pais estão prontos a se deixarem levar pelos filhos, em vez de os levarem eles próprios. Por isso, muitas crianças crescem com hábitos de egoísmo e preguiça. O exemplo da vida de Jesus assegura para sempre uma bênção sobre a vida de alegre submissão dos filhos à autoridade dos pais. Na verdade, ninguém pode ser um dia um bom líder se não aprendeu a submeter a própria vontade, primeiro aos pais e depois a Deus, e a obedecer com prontidão. Unicamente os que aprendem a obedecer serão habilitados a ter autoridade. Tudo bem, até aqui entendemos completamente o direito que os pais têm de requerer o respeito dos filhos, pois foi Deus quem lhes deu a autoridade paterna. Mas o grande questionamento é:
Como fazer com que a criança ouça o que estamos dizendo? Como podemos fazer com que elas cooperem com o que estamos ditando? Como exercer a autoridade que Deus deu aos pais? Como motivar os filhos a terem prazer na obediência? Quando o anjo do Senhor chegou a Zacarias anunciando que Isabel, sua esposa, teria um filho, João Batista, ele disse: Ele, João Batista, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo disse que João Batista viria no espírito e poder de Elias. O que significa isso? A Bíblia responde: Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O objetivo da obra do profeta Elias era preparar as pessoas para o aparecimento de Cristo. E essa obra deveria começar no lar, com os pais. Preparar um povo para que esteja pronto para o aparecimento de Cristo é fazer com que os pais se tornem como crianças, pois somente assim podem entrar no reino dos céus. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, a obra do profeta Elias era converter o coração dos pais aos filhos. O que isso quer dizer? É colocar nos pais o coração de uma criança. Como resultado dessa obra, realizada no espírito e poder de Elias, pais e filhos se tornarão um em espírito. É pela falta desse espírito infantil que tantos pais tiveram que sofrer com a disposição rebelde de seus filhos. Requer um espírito humilde e infantil da parte dos pais para lidar com êxito com o filho. E somente quando os próprios pais se tornam como crianças, podem ter uma influência positiva sobre seus filhos. Não é culpa de Deus que os filhos sejam tantas vezes causa de problemas e ansiedade para os seus pais. Alguns pais acham que é quase inútil esperar ver seus filhos obedientes e respeitosos. Mas se eles mesmos se tornassem como crianças, isso abriria o caminho para Deus operar poderosamente em seu favor. Deus deseja sinceramente que os filhos sejam obedientes aos pais, mas, muitas vezes, tudo o que impede Deus agir é a relutância dos pais em cooperar com Ele e revelar em sua própria vida a beleza e a atratividade que conquistariam os filhos. Frequentemente, os pais exercem sua autoridade de maneira fria, destituída de simpatia, que não pode atrair o coração dos filhos. Caso chamassem a criança bem junto a si e lhe mostrasse que a ama e manifestassem interesse em todos os seus esforços, e mesmo em suas brincadeiras, tornando-se por vezes uma criança como ela, a criança iria ficar muito satisfeita, e assim os pais ganhariam o amor e a confiança do filho, e mais depressa o filho respeitaria a autoridade do pai e o obedeceria com amor. Esse é o ponto: ser como criança. Estar junto com o filho em suas brincadeiras, em suas realizações. Mas aí o pai pode perguntar: como posso exercer a autoridade a mim delegada por Deus? Enquanto esteve aqui na terra, Jesus instruiu como exercer a autoridade. Tudo começou com seus discípulos Tiago e João. Eles desejavam assentar-se um de cada lado de Jesus enquanto estivesse em sua glória. Conhecendo a impropriedade de tal pedido, não se atreveram a fazê-lo diretamente, mas sutilmente sugeriram que Jesus lhes prometesse qualquer coisa que pedissem. Quiseram obter uma promessa de Jesus,
antes de se manifestar. Mas Jesus não consentiu prontamente. Ao contrário, perguntou o que desejavam que fizessem por eles. Por isso, responderam: Nós gostaríamos que nos desse o direito de sentar ao seu lado na sua glória, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Esse pedido revelava 2 desejos. Primeiro, ficar perto de Jesus. E o segundo, ter mais autoridade. Tudo bem que desejassem ficar mais perto de Jesus, mas o desejo de ter mais autoridade que os outros 10 discípulos demonstrava algo além disso. Como Jesus respondeu: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo que eu sou batizado. Veja bem, Jesus não rejeitou o desejo que tinham de ficar perto dele ou de ficar em posição de autoridade, nem os culpou por desejarem sentar-se à sua direita e à sua esquerda. Simplesmente respondeu que teriam de beber seu cálice e ser batizados com seu batismo antes que pudessem assentar-se à sua direita e à sua esquerda. Tiago e João pensaram que poderiam obter o que desejavam apenas pedindo, mas Jesus replicou que não era pedindo, e sim bebendo o cálice e recebendo o batismo. Portanto, fica evidente que, se não bebemos o cálice do Senhor e não recebemos seu batismo, não poderemos nos aproximar dele nem receber autoridade. O que é então o cálice e o batismo do Senhor? Qual é o significado do cálice do Senhor? No jardim do Getsêmani, um cálice foi colocado diante de Jesus e ele orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, não seja feito o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Naquele momento, o cálice e a vontade do Pai não eram uma só coisa. O cálice poderia ser removido, mas a vontade do Pai não poderia ser modificada. Jesus não precisaria beber o cálice, embora desejasse cumprir de maneira absoluta a vontade do Pai. Se a vontade do Pai fosse que ele bebesse, então Jesus beberia, mas se essa não fosse a vontade do Pai, ele não beberia do cálice. Jesus queria saber se o cálice era ou não a vontade do Pai. Depois de orar 3 vezes dessa forma, ficou sabendo que o cálice e a vontade do Pai era uma só coisa. Por isso, logo depois, Jesus disse: Eu tenho que beber do cálice que meu Pai me deu. No jardim, havia ainda a possibilidade de o cálice ser afastado, porque o cálice e a vontade do Pai ainda não se haviam tornado a mesma coisa. Depois da experiência no jardim, Jesus sabia que o cálice e a vontade do Pai eram uma só coisa. Assim, já fora do jardim, o cálice fazia parte da vontade do Pai. Era o cálice dado pelo Pai. Teria de bebê-lo. Essa é uma lição muito profunda. Jesus não se preocupou especificamente com a cruz, pois estava interessado apenas em fazer a vontade do Pai. Embora a crucificação fosse tremendamente importante, não poderia substituir a vontade do Pai. A cruz, sobre a qual Jesus morreu em resgate por muitos, não poderia estar acima da vontade do Pai. Jesus não veio para ser crucificado, mas para fazer a vontade do Pai. O desejo do Pai é maior que a cruz. Portanto, a crucificação de Jesus não foi graças à cruz, mas graças ao cumprimento da vontade do Pai. Por amor ao Pai, Jesus foi crucificado. A crucificação não tinha relacionamento direto com a cruz, mas estava diretamente relacionada com a vontade do Pai. Sua escolha
era a vontade do Pai, não a cruz. De acordo com isso, o beber o cálice é o mesmo que sujeitar-se à suprema autoridade do Pai, ou seja, obediência à vontade do Pai. Alguns pais, quando se tornam pais, ficam tão envolvidos no dever da paternidade que esquecem que foi Deus que deu a autoridade de pais para eles. Não aceitam a vontade de Deus, querem exercer a autoridade na sua maneira. Insistem em ir até o fim, uma vez que não estão exercendo autoridade por causa da vontade de Deus, mas por amor à própria paternidade. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus estava tão concentrado em fazer a vontade do Pai que lhe seria possível não ser crucificado. Assim que ficou claro que a vontade do Pai para ele era a cruz, imediatamente a aceitou, apesar dos sofrimentos indizíveis. Por isso, a pergunta que fez a Tiago e João na verdade foi: vocês estão prontos a se submeter à vontade do Pai como eu me submeto? Esse é o cálice do Senhor. Aqueles que são obedientes a Deus estão ligados apenas à vontade do Pai. Tudo mais fica sujeito a mudanças. Antes de fazer a vontade de Deus, devem primeiro submeter-se à autoridade de Deus. No jardim do Getsêmani, Jesus atingiu o ápice de sua obediência. Não misturou o cálice com a vontade de Deus. O objetivo de sua obediência era a vontade de Deus. O cálice não era seu objetivo. Ele era eternamente obediente à vontade de Deus, porque a considerava superior a tudo. Não é o trabalho, nem o sofrimento, nem mesmo a cruz, mas a vontade de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Tiago e João: assentar-se ou não à minha direita e à minha esquerda depende de vocês beberem o meu cálice, que nesse caso é a absoluta obediência à vontade de Deus. E qual é o sentido do batismo do Senhor? Ele não se refere ao batismo no Rio Jordão, uma vez que esse era um acontecimento passado. Não, o batismo aponta para o futuro, para a sua morte na cruz. Tenho de passar por um batismo e estou angustiado até que ele se realize. Jesus tinha que morrer para dar vida a todos. A cruz era, portanto, a libertação da vida, além da expiação pelo pecado. Em outra ocasião, Jesus disse: um grão de trigo tem que cair no chão e morrer para produzir muitos frutos. Mas, se não morrer, continuará sendo uma única semente. No batismo, o Senhor desfaz a casca pela morte e assim libera a vida. Devemos fazer o mesmo hoje. Devemos quebrantar o homem exterior para que a vida interior possa fluir. Esse é o momento em que o grão de trigo cai sobre a terra e a casca se rompe para que a vida comece a fluir. Por isso o Senhor disse: quem perder a sua vida, por minha causa, esse a achará. Se a pessoa não for quebrantada, ou seja, se o eu não for jogado por terra e morto, a vida não poderá ser libertada. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês, pais, devem primeiro beber o cálice e ser batizados com batismo para poder ter a autoridade de pais que Deus delegou a vocês. A autoridade que Deus designa aos pais precisa de antecedentes espirituais. Deve beber o cálice, isto é, obedecer de maneira absoluta à vontade de Deus, e deve receber o batismo, isto é, aceitar a morte do eu para que a vida seja liberada. Também não deve ter nenhuma intenção de exercer autoridade. Ao contrário, deve estar preparado para servir como servo
e escravo de todos. Em outras palavras, possuir de um lado base espiritual e de outro lado espírito de humildade. Quando a pessoa não procura ser autoridade, Deus pode usá-la como tal. Será sem lógica falar sobre autoridade se o cálice não for bebido e o batismo não for recebido. Assim, aquele que é verdadeiramente humilde e se considera inadequado para qualquer coisa que não seja servir a todos, é quem o Senhor pode tornar grande. A condição para a autoridade é, consequentemente, o senso de incompetência e indignidade. Podemos concluir que Deus nunca agirá em pais que não se submeterem a Ele. No momento em que os pais deixam de se submeter a Deus, Deus os deixa de lado. Seu orgulho escondido, mais cedo ou mais tarde, vai se revelar por intermédio das palavras, pois estas não cessam de escapar. Deus jamais confia sua autoridade aos que têm justiça própria e se apoiam apenas na própria competência. Deus está disposto a fazer o melhor pelos filhos, desde que os pais estejam dispostos a não impedir a obra de Deus. Quando os pais abrem o caminho para Deus agir, sua influência não cessa neles. A influência estende-se a seus filhos e além. Isso não é uma especulação. Deus jurou isso. Sua aliança com Abraão de que ele escreveria sua lei em seu coração era: estabelecerei a minha aliança com você e com os seus descendentes por todas as gerações. Será uma aliança que não terá fim. Prometo ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Eu o escolhi para que ensine aos seus filhos e aos seus descendentes a seguirem o caminho do Senhor. Eles deverão praticar o que é justo e bom. Assim eu, o Senhor, darei a ele tudo o que lhe prometi. E vocês, pais, não irritem seus filhos. Ao contrário, vocês devem criá-los na disciplina e na instrução que vem do Senhor. Sejam vocês mesmos, pais, um canal de bênção divina, e ela alimentará seus filhos, para que cresçam em Cristo Jesus. Eles terão que enfrentar tentações assim como seus pais, mas a promessa de Deus para vocês, pais, e para os seus filhos é: lutarei contra os que lutam contra você e salvarei seus filhos.